A guerra em Israel não dá trégua. Enquanto as tropas avançam em Jenin e os desafios aumentam, o governo israelense reforça a presença militar. O que isso significa para o futuro da região? Se você quer entender as movimentações de Israel e como isso impacta o mundo, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre este conflito crucial. A situação em Gaza continua a ser um ponto crítico no cenário internacional, com Israel enfrentando desafios imensos ao lidar com as ações do Hamas. Recentemente, o The Times destacou que Israel aguarda a liberação de mais um refém mantido por militantes do Hamas, algo que tem gerado grandes tensões no meio do conflito. Reféns são usados como uma ferramenta de pressão, uma prática que tem intensificado a complexidade das negociações e alimentado a angústia de milhares de famílias afetadas pela guerra. As expectativas estão altas, mas os processos de resgatar reféns são sempre acompanhados de dificuldades imensuráveis. O que muitos não percebem é que, além da batalha militar em si, existe um outro campo de guerra, o da diplomacia e das trocas de prisioneiros. Israel, como potência militar da região, tem que equilibrar sua força de combate com a necessidade de buscar soluções para a devolução de seus cidadãos. O desafio se agrava ainda mais quando, ao mesmo tempo, são exigidas concessões políticas por parte do Hamas. Isso levanta uma série de questões sobre como lidar com organizações terroristas e até onde o governo israelense está disposto a ceder para garantir a segurança de seus cidadãos. No caso atual, o mundo observa com expectativa o desenrolar das negociações. Mas, e quanto ao futuro, a liberação de reféns não é apenas um gesto simbólico. Ela pode ser um indicador de possíveis mudanças nas negociações ou até mesmo um reflexo de uma trégua temporária. No entanto, a guerra entre Israel e Hamas vai além dessas trocas, com implicações muito maiores para o equilíbrio geopolítico na região. A constante pressão sobre Israel para proteger seus cidadãos enquanto lida com os desafios impostos por grupos como o Hamas é um dilema crescente. E com isso, surge a pergunta: qual será o próximo passo de Israel para lidar com essa situação incerta? Entre as histórias mais emocionantes que surgem em meio ao caos da guerra, encontramos relatos de coragem e resistência, como o de Amit Sousana. Ele compartilhou a incrível experiência de Liri Albag, uma refém do Hamas, que, apesar de ser submetida a torturas implacáveis, conseguiu salvar sua própria vida com uma ação inesperada. Ao ser capturada, Liri teve que enfrentar o medo constante de ser executada. Mas, em um momento crítico, ela usou sua inteligência e resiliência para escapar da situação, algo que não apenas a manteve viva, mas também a permitiu manter a esperança durante dias de angústia. Liri Albag, em meio a um sofrimento inimaginável, demonstrou uma força mental impressionante. Ela sabia que se sucumbisse ao medo, suas chances de sobrevivência seriam mínimas. Em um mundo onde o desespero pode tomar conta, sua história mostra como, mesmo nas piores circunstâncias, a mente humana pode se tornar uma arma poderosa. Suas ações não foram apenas instintivas, mas estratégicas, evidenciando o quão importante é manter a calma mesmo diante das adversidades mais extremas. Em um ambiente onde a tortura e o sofrimento são constantes, a sobrevivência de Liri se torna uma verdadeira lição de perseverança. A história de Liri Albag não é apenas sobre resiliência física, mas também sobre como a mente humana pode se adaptar e até vencer situações desesperadoras. Para quem está enfrentando adversidades em sua vida, seja em contextos menos dramáticos, como dificuldades financeiras ou desafios pessoais, esse exemplo serve como um lembrete de que é possível superar obstáculos. O que Liri nos ensina é que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, nossa força interior pode ser a chave para a sobrevivência. Isso abre um leque de reflexões. Em situações extremas, como você reagiria? O que poderia ser feito para manter a esperança acesa? A segurança global está em constante alerta, e um episódio recente na Austrália ilustra bem a crescente ameaça do terrorismo internacional. A polícia australiana conseguiu frustrar um atentado iminente ao interceptar um caminhão carregado com explosivos, que se destinavam a atacar instituições judaicas. Esse tipo de ataque, com a intenção de espalhar o terror e a violência, não só coloca em risco a vida de civis inocentes, mas também põe em evidência como grupos extremistas continuam a operar no cenário global, desafiando as autoridades de diversos países. O incidente levantou várias questões sobre a crescente ameaça do terrorismo, que não se limita a áreas de conflito direto, como o Oriente Médio. Hoje,
A guerra contra o extremismo se estende a praticamente qualquer parte do mundo, com células terroristas operando sob disfarces e formas de ataque cada vez mais sofisticadas. A Austrália, que geralmente é vista como uma nação distante de conflitos diretos, tem sido cada vez mais vítima dessas ameaças, o que nos faz refletir sobre a vulnerabilidade das democracias ocidentais frente ao extremismo global. Como, então, se proteger de ataques que parecem vir de qualquer lugar, a qualquer momento? Além da apreensão do caminhão, esse incidente também revelou a eficiência das agências de segurança australianas, que foram capazes de identificar a ameaça e agir rapidamente. Isso nos traz a pergunta: até onde as autoridades estão preparadas para combater tais ameaças? Em um mundo onde as informações circulam rapidamente e os grupos extremistas se adaptam com velocidade impressionante, a vigilância e o planejamento antecipado se tornam essenciais. A chave para prevenir ataques futuros será a colaboração internacional e o fortalecimento das estratégias de segurança, sem deixar de lado a vigilância constante. Como podemos, nós, cidadãos, ajudar a proteger nossas comunidades e garantir que a violência não se espalhe mais? O cenário político internacional se agita com gestos diplomáticos significativos, e um dos mais notáveis recentemente foi o convite do ex-presidente Donald Trump a Benjamin Netanyahu, convidando o primeiro-ministro israelense a visitar a Casa Branca em fevereiro. Esse convite, feito em meio a uma guerra intensa e a tensões geopolíticas, demonstra claramente o apoio irrestrito dos Estados Unidos a Israel. Para Netanyahu, essa visita representa mais do que um simples encontro. É um simbolismo de aliança, um forte sinal de que, apesar dos desafios que Israel enfrenta, os Estados Unidos continuam a ser um aliado fundamental em tempos de crise. Este movimento de Trump reforça uma aliança histórica entre os dois países, que tem se sustentado por décadas, especialmente no campo militar e de segurança. A relação Estados Unidos-Israel sempre foi um pilar importante para os interesses de ambos os países na região do Oriente Médio. Mas o convite de Trump também sugere uma postura mais agressiva em relação ao fortalecimento da posição israelense frente ao Hamas e outros grupos extremistas. A visita, planejada para 4 de fevereiro, pode trazer um novo impulso nas negociações e, possivelmente, em futuras ações militares ou diplomáticas que envolvem a segurança de Israel. Além disso, a relação entre Trump e Netanyahu tem sido bastante próxima, o que faz dessa visita um evento ainda mais simbólico. Essa conexão é vista por muitos como uma estratégia para consolidar as alianças no Oriente Médio e também para reforçar o apoio de Netanyahu no cenário internacional. No entanto, essa visita pode ter repercussões além do campo diplomático, afetando diretamente as próximas decisões sobre o conflito israelense-palestino e sobre a segurança global. Resta saber como essa reunião se desenrolará e o impacto que ela terá nas relações entre os dois países e na política externa dos Estados Unidos. A crescente ameaça do uso de drones para o contrabando de armas é uma preocupação crescente nas fronteiras de vários países, e Israel, uma nação em constante vigilância, teve mais um exemplo claro disso recentemente. As Forças de Defesa Israelenses, IDF, interceptaram um drone que transportava rifles de assalto na fronteira com o Egito, uma operação que impediu um ataque potencialmente devastador. Esse incidente não apenas demonstra a eficácia do sistema de defesa de Israel, mas também destaca o novo tipo de guerra que está sendo travada nas fronteiras de nações em conflito. Hoje, os drones não são apenas ferramentas de espionagem, mas também de contrabando e até mesmo de ataques diretos. Esse uso de drones é uma tendência crescente, especialmente em regiões de alto risco, como o Oriente Médio, onde o contrabando de armas para grupos terroristas se tornou uma questão de segurança internacional. A interceptação feita pelas IDF é uma vitória estratégica, mas também abre um questionamento importante: até onde as nações estão preparadas para lidar com essas novas ameaças? O que poderia ser feito para conter o uso desses drones, que são cada vez mais acessíveis e sofisticados? O sucesso dessa operação reforça a importância de tecnologias de defesa como a interceptação de drones, mas também mostra o quanto os sistemas de vigilância precisam se atualizar constantemente para acompanhar a evolução das ameaças. Israel, conhecido por seu sistema de defesa avançado, como o Iron Dome, também tem se destacado em desenvolver soluções rápidas para combater esse tipo de ameaça aérea. A interceptação do drone mostra o papel fundamental da tecnologia na segurança de um país, especialmente em uma era onde as ameaças podem surgir do ar de forma invisível.
Para outros países com problemas semelhantes, isso pode servir como um exemplo de como investir em tecnologias de monitoramento e defesa, garantindo que possam proteger suas fronteiras contra novos tipos de ataques. Como essas inovações podem ser aplicadas em outros contextos globais? A situação na Cisjordânia continua tensa, com as Forças de Defesa de Israel, IDF, realizando operações militares intensas em Jenin, uma das cidades mais afetadas pelos conflitos recentes. A missão das IDF é clara: desmantelar células terroristas, algumas delas financiadas por países como o Irã, que há tempos tenta influenciar e fortalecer grupos extremistas na região. Essas operações têm como objetivo não só destruir os esconderijos de armas e abrigos dos terroristas, mas também interromper as linhas de financiamento e apoio logístico que mantêm essas organizações em funcionamento. Esse movimento reforça a ideia de que a guerra contra o terrorismo não é apenas uma questão militar, mas também uma questão de segurança nacional para Israel. O governo israelense sabe que, se a presença da IDF for retirada de áreas estratégicas, isso pode abrir espaço para grupos extremistas reconstruírem suas forças e lançarem novos ataques. Além disso, a presença militar contínua é um reflexo da falta de confiança mútua entre israelenses e palestinos, uma divisão que persiste há décadas. No entanto, essa postura dura também atrai críticas de líderes internacionais e organizações de direitos humanos que veem a situação como uma violação das liberdades e dos direitos dos palestinos. O desafio, portanto, é encontrar um equilíbrio entre garantir a segurança de Israel e ao mesmo tempo minimizar a escalada de tensões com a população palestina. Por mais que as operações militares sejam cruciais para a segurança, elas alimentam o ciclo de violência e desconfiança. A falta de um acordo de paz efetivo e duradouro contribui para essa complexa realidade, e a ausência de diálogo direto entre as partes só faz a situação piorar. Como será o futuro dessa relação? Isso dependerá não apenas da estratégia militar, mas de um eventual esforço diplomático para quebrar esse ciclo de confronto. A permanência das tropas israelenses na região pode garantir a segurança no curto prazo, mas será suficiente para trazer uma paz duradoura. A guerra em Israel continua a se intensificar, e as ações militares em Jenin são apenas o começo. O que você acha sobre as decisões de Israel? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece nesse cenário de tensão mundial.